Então, galera, eu resolvi gravar esse vídeo só para contar uma experiência que eu tive experimentando a ayahuasca. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu sou ateu, continuo ateu, sou bastante cético, não acredito em praticamente nada, eu acredito na ciência. Mas eu tenho lido bastante sobre a ayahuasca e tenho lido bastante sobre substâncias psicoativas e o que elas podem trazer assim, em termos de autoconhecimento, em termos de conhecer a sua consciência e tal. Então eu resolvi experimentar a ayahuasca. Para quem não conhece, a ayahuasca é um chá que é feito pelos índios e usa as folhas da chacrona e a raiz, o cipó do jacube. Então você pega a chacrona, pega o jagube, coloca tudo numa panela grande, taca água e faz um chá daquilo ali. Na verdade tem que tratar antes, tem que limpar as folhinhas da chacrona, tem que bater o jacube para ele ficar todo desfiado, aí você coloca na panela, faz o chá e você toma esse chá. Esse chá, ele é bastante alucinógeno. Eu já tinha lido sobre isso, eu já li sobre as viagens que o pessoal tem, mas todas as experiências que eu li com a ayahuasca eram muito legais, muito legais. Então, eu resolvi experimentar em nome da ciência, porque o meu propósito era estudar a consciência, a relação da consciência com o nosso corpo, como que isso funciona, que até hoje a gente não sabe direito. Então, eu resolvi fazer da forma que eu considero mais correta, né? Eu contactei um amigo, que contactou um amigo, que contactou um amigo, e aí fiz através de um xamã. Esse cara é um cara que tem 3 cursos superiores em psicologia, antropologia e arqueologia, sei lá. E é um cara que conhece pra caramba, já usa esse chá há muito tempo. Então eu contratei ele e eu falei, desde o início eu falei, olha, infelizmente eu, eu sou cético, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Então o meu propósito em experimentar o chá é mais para pesquisar e para tentar me autoconhecer, para saber o que é esse negócio de consciência que está com a gente, mas que não está com a gente. Então o meu propósito era tentar entender como funciona isso. Bom, foi muito legal. Ele propôs a gente ir para o meio do mato, uns 350 quilômetros aqui de BH, um lugar que não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada, então é para ficar internado naquilo ali durante um tempo, para ir experimentando a ayahuasca e ir se integrando com a natureza. Tinha várias cachoeiras legais, várias caminhadas legais, então eu topei ir. E no primeiro dia a gente saiu 9 horas da manhã, ficamos de 9 até 7 horas da noite. Eu tomei uns 7 copos de ayahuasca e não bateu absolutamente nada. Eu estava totalmente normal. Depois do 7º copo de ayahuasca, eu estava completamente normal e não senti nada. Beleza. Aí nós fomos para o segundo dia. No segundo dia, ele levou um copo um pouco maior. A gente foi para uma outra cachoeira, super legal, o ambiente é super legal, cheio de matas em volta, enfim. A gente foi para uma segunda cachoeira, que só tinha gente, na primeira também só tinha gente, na segunda só tinha gente. É um lugar bem afastado de Diamantina, então é perto de Diamantina, mas super afastado, bem no meio do mato, super legal. Então no segundo dia, eu tomei um copo grande, nada. Aí tomei o segundo copo grande, absolutamente nada. E eu comecei a duvidar daquele negócio. E eu falei pro meu xamã, né? Pro Júlio, que é meu xamã. Eu falei com ele que isso eu acho que não. Talvez pelo fato de eu não acreditar em nada, os meus bloqueios, isso não ia dar nada. Aí ele pegou uma dosezinha mais forte, mais concentrada, é um negócio, uma espécie de um vinho, assim, tava bem escurão. Os outros que eu tomei eram marrom claro. Esse era bem escurão. E a propósito, né? Todo mundo que toma ayahuasca geralmente vomita, não gosta do gosto. Eu adorei a ayahuasca, achei um gosto super gostoso. Então, essa experiência para mim foi ótima. Mas ele me deu essa versão do vinho que é um pouco mais concentrada e eu tomei ela. Depois de tomar 2 copos da marrom claro. E não deu nada, não deu nada. Então chegou um ponto que eu falei pro Júlio, eu falei, porra, Júlio, eu tô meio que começando a duvidar, mas me fala uma coisa, você falou que não pode falar que o negócio não bate? Porque senão a ayahuasca te dá uma lição
e bate forte, né? Foi isso que você falou? Aí ele, todo sério comigo, ele falou assim, ayahuasca. O Júlio, assim, ele é um xamã, ele tem todo um... Como que eu vou dizer? É bem diferente da minha forma de pensar, mas é uma forma válida também, super legal. Então, por exemplo, ele fala que não fui eu que quis experimentar a ayahuasca, foi a ayahuasca que fez um chamado para mim. E todo mundo tem seu chamado da ayahuasca, saca? Então, aquele foi o momento certo para experimentar, blá blá blá. Então eu falei com ele, porra, Júlio, realmente não tá batendo, mas eu lembro de você ter falado isso, não pode falar que não bate, senão ela bate muito forte, não é isso? Ele falou assim, não é muito bom falar que não bate não, senão bate forte. Como a gente estava na cachoeira, não tinha ninguém por perto, eu dei um berro, depois de tomar a versão concentrada, né? De novo. E não bater, eu dei um berro falando assim, não bateu essa ayahuasca, não bateu, cadê você, ayahuasca? E ele ficou até preocupado lá, falou assim, que isso, pô, não faço não, o chá, a ayahuasca, ela é inteligente, ela entende essas coisas e tal. Eu falei, beleza. Então não bateu nada. Aí pedi mais um copo para ele, tomei o terceiro copo. Depois de ter tomado a versão concentrada, tomei o terceiro copo. E aí beleza, aí sentei numa pedra, comecei a olhar para as nuvens, que estavam movimentando bastante. E de repente, isso no segundo dia, né? De repente, essas nuvens começaram a ter um contorno um pouco diferente. Então, elas estavam mexendo, mas cada pedacinho de nuvem, o contorno dela era tipo laranjado, começou a ter uma luz assim muito diferente. E também eu comecei a ver que, eventualmente, começou a acelerar muito os movimentos das nuvens. E como eu estava deitado olhando para cima, eu falei assim, puta merda, deixa eu sentar aqui na cadeira. E quando eu sentei, na cadeira não, né, na pedra. E quando eu sentei na pedra, quando eu tirei meus olhos da luz, sentei na pedra, foi aí que entrei num transe que durou aproximadamente de 6 a 7 horas, segundo o Júlio, que eu não tenho muita noção, mas segundo o Júlio, segundo meu xamã, demorou de 6 a 7 horas. E a primeira coisa que eu vi é que tinha umas pedras assim super bonitas na minha frente. Ela era meio amarelada e tinha uns traços pretos nela. E começou a acontecer um movimento muito louco naquela pedra, uns movimentos assim muito loucos. E eu comecei a ficar meio que estupefato. Eu tava vendo aquilo, eu sabia, isso é interessante, o tempo todo eu sabia que aquilo era coisa da minha imaginação, né? Tinha uma consciência acima de mim, tinha o meu eu mesmo, tava falando assim, Daniel, relaxa, você pagou por essa experiência, você está procurando isso há um tempo, você veio para cá com esse propósito, então relaxa e goza, relaxa e se entrega. E foi isso que eu fiz. Então, na minha frente, as pedras começaram a mexer de uma forma muito legal e muito bonita. E como se tivesse formado um palco assim na minha frente, um palco, e muitas coisas começaram a sair das pedras, e a pedra toda mexendo, e foi uma sensação muito, muito sinistra. Mas ao mesmo tempo eu olhava para o meu xamã do lado, ele estava lá normal, e eu via que aquilo ali era um espetáculo que estava acontecendo na minha cabeça, mas era um espetáculo que estava acontecendo para mim. Então, eu comecei a achar aquilo muito interessante, e eu comecei a rir, na verdade, e eu não parava de rir. Na verdade, o meu xamã, ele falou que até eu começar a rir, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia em transe, só olhando para esse palco que estava acontecendo na minha frente, que estava lindo, estava super bonito. E aí, depois de um tempo, eu vi que o meu xamã não estava vendo o que eu estava vendo, ou seja, aquilo era um negócio para mim. E aí eu comecei a chorar, porque estava acontecendo aquele espetáculo ali na minha frente, e você não tem controle, porque mesmo que eu fechasse o olho, mesmo que eu balançasse a cabeça, estava lá o espetáculo acontecendo para mim. E eu sabia, essa consciência acima de mim estava falando o tempo todo, relaxa, é isso mesmo, eventualmente vai passar, então agora curte e vai na onda. E estava muito bonito, e eu comecei a chorar pra caramba. E junto desse choro eu comecei a lembrar vários passos da minha vida, vários momentos da minha vida que me fizeram chegar aonde eu tô hoje e até aquele lugar ali. E poxa, isso me emocionou pra caramba, isso me deu uma autoestima super legal.
É um sentimento assim, que eu nem consigo descrever ao certo, e eu arrepio só de falar nisso, mas foi um sentimento lindo, assim, de orgulho, de eu ter conseguido chegar naquele momento e estar vivenciando aquilo tudo. Foi muito legal, foi muito legal. E quando as pedras começavam a mexer demais, aí teve uma hora que eu parei e falei assim, não, putz, porque tava as pedras, tava as nuvens, tava tudo, tava um movimento muito louco. E aí eu quis meio que dar um tempo, falei assim, mas o tempo todo consciente, Mas eu quis dar um tempo, falei, não, deixa eu olhar para baixo agora, vou olhar num pedaço de pedra aqui. E eu olhei num pedacinho de pedra pequeno, assim, um quadradinho. E começou a ter os mesmos movimentos daquela pedra enorme ao meu lado, começou a ter as mesmas movimentações. Foi um negócio bem fractal, assim. A mesma coisa estava acontecendo num pedacinho de pedra, aconteceu na pedra grande. Então foi uma realização bem fractal. E eu comecei a rir daquilo tudo. Pra mim estava super divertido, então eu comecei a rir. E aí, de novo, vem aquelas lembranças de todos os momentos da minha vida que me fizeram chegar até lá. Aí eu chorava, aí eu ria de novo porque estava super legal. E outra hora eu ficava embasbacado, ficava com a boca aberta, assim, embasbacado, olhando tudo que estava acontecendo do meu lado. Foi uma viagem fenomenal. E tem um detalhe. Eu sou cético e continuo sendo cético. Mesmo após a ayahuasca, mesmo após toda essa experiência, eu continuo sendo cético. E ateu também. Mas o tempo todo que eu estava olhando esse espetáculo que estava acontecendo na pedra, do meu lado tinha a figura de uma mulher mais gordona, assim, ela era bem gordona, com o cabelo preso aqui em cima, com um chuque aqui em cima, não sei como é que chama isso. E essa pessoa segurava uma pá grande. E o tempo todo que eu estava olhando para lá, eu vi esse vulto. Sabe quando você vê aquele vulto do seu lado? Eu estava vendo esse vulto dela. Mas se eu olhasse para o lado, desaparecia. Então, para eu conseguir enxergar ela, eu tinha que olhar para as minhas mirações, para aquelas alucinações loucas que estavam acontecendo. Então, quando eu olhava, eu via ela do meu lado. E ela caminhava para frente e para trás de forma super despreocupada. E se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria que alguém que estava ali me protegendo, né? Mas, enfim, não sei explicar isso. Isso aconteceu, eu não vi o rosto dela, eu só vi o vulto, só vi a sombra preta, assim, porque eu estava olhando para frente, então eu via de soslaio, eu via assim de rabo de olho. Foi uma coisa super interessante. Uma outra coisa super legal é que toda a natureza estava com um padrão geométrico. Isso é muito legal. Estava um padrão bastante geométrico. E, além disso, imagina uma folha milimetrada 3D. Todo o ambiente à minha volta tinha listras brancas, verticais e horizontais. É como se fosse uma folha milimetrada em 3D. E todos os movimentos que a pedra fazia se encaixava perfeitamente nessa geometria da coisa 3D, dessa folha milimetrada 3D. Então foi bonito pra caramba. Aí teve um momento que o Júlio chegou pra mim e falou, Daniel, acho que, segundo ele, eu devia estar umas 2 horas nesse transe. Ele chegou pra mim e falou assim, Daniel, você quer continuar aí ou você quer ir embora? Aí eu levantei naquela malha assim 3D, de milimetrada 3D, fui fui abrindo caminho assim até ele. E eu cheguei pra ele e eu queria falar que eu queria ficar mais. Quando eu tentei falar, eu não consegui. Eu não consegui. Eu cheguei pra ele, na hora que as ideias estavam claras na minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu queria falar. Mas eu cheguei pra ele, tentei falar, não consegui. Só que naquela hora, isso também pra mim foi uma coisa tão inútil de fazer, que eu falei assim, não consegui, eu não vou tentar também mais não. Eu não vou falar, eu só vou sentar ali e continuar minha viagem, tá super legal. Então, eu cheguei pra ele, olhei, tentei falar, não consegui falar, falei assim, sentei lá, continuei minhas coisas e continuei minha viagem, que foi maravilhosa. Aí, depois de um tempo, o Júlio me chamou para ir embora, porque não estava escurecendo, mas ele queria passar numa cachoeira antes da gente voltar para casa. Aí nós fomos. Aí na hora que eu levantei e eu fui andando, essa cachoeira fica num lugar com a mata bem fechada, então a gente teve que entrar na mata
quando a gente entrou na mata, aí é que foi a viagem de verdade. Porque eu senti uma integração tão grande. Olha, eu sou cético, eu sou completamente ateu. Mas eu senti uma integração tão grande com as árvores, eu senti um puta amor com as árvores. Então eu andava assim com a mão, passando a mão nelas, sabe? No mato que estava embaixo. E sempre que tinha uma árvore eu parava, eu fazia carinho na árvore. E eu via a beleza da árvore e aquilo me fazia chorar toda hora. As emoções estavam muito à flor da pele, né? Então aquilo me fazia chorar, que eu via a beleza daquilo. E aí eu mirava uma árvore e eventualmente eu olhava para todas as outras árvores assim do meu lado e eu falava, caramba, isso é bonito demais, como que a gente... Eu sempre gostei de natureza, mas te dá uma visão diferenciada. E eu andando pelo campo, assim, no meio do mato, a minha experiência foi como se fosse um avatar. Tem um filme chamado Avatar que eles vão para um local onde você anda e cada passo que ele dá, o mato onde ele pisa fica fluorescente. E eu estava andando pelos matos e sempre que eu passava a mão no mato, o mato ficava fluorescente. E as sementes das gramas, as sementes de qualquer coisa do mato também, elas ficavam fluorescentes quando eu passava a mão. Então, puta, foi uma delícia. Assim, um caminho que era para demorar uns 10 minutos para fazer, segundo Júlio, demorou mais ou menos 1 hora. Porque eu fiquei nessa viagem com a natureza e foi simplesmente fenomenal. E aí, a gente parou nessa outra cachoeira que ele propôs. Aí lá foi mais uma viagem, porque tinha uma puta pedra na frente assim também. E eu sentei, comecei a olhar para a pedra, comecei a lembrar de novo de todas as coisas que eu passei na minha vida e comecei a chorar. E foi simplesmente uma experiência maravilhosa e eu não consigo descrever o quão lindo foi o negócio. E uma coisa também que é relevante é que enquanto eu estava andando pela mata, tinha minha consciência, eu senti que minha consciência estava em algum ponto acima, não sei se, mas era como se tivesse algo acima, mas o que eu estava vendo era dos meus olhos, era a coisa à minha frente, mas tinha consciência acima que é difícil explicar, mas eu conseguia ver que é como se a consciência estivesse usando o meu corpo como marionete, assim, saca? Como se estivesse usando temporariamente meu corpo como marionete e seguindo. Então, assim, eu conseguia ver o que estava na minha frente, com meus olhos, claro, mas eu também conseguia ver a marionete, o uso da marionete. Eu conseguia ver aquele corpo andando ali. Sei lá, cara, é muito louco. A gente está acostumado a ver só aqui. Eu tava tendo 3 visões, né? Uma aqui e uma sei lá onde. Mas não sei explicar. E isso foi na minha caminhada pro mato lá, para chegar nessa outra cachoeira. Cheguei na outra cachoeira, tive de novo aquele espetáculo formando só pra mim. Foi bonito pra caramba, eu chorei muito. Aí finalmente a gente resolveu voltar pra casa, devia ser umas 6h30, 7 horas da noite, tava começando a escurecer. E a gente chegou lá no sítio, tinham outras pessoas no sítio. E eu fui daquela forma, abraçando as árvores, eu fui passando a mão na grama, foi lindo, foi uma delícia. Toda hora que eu conto isso eu arrepio, mas eu não consigo explicar como é que é isso. Foi muito legal. Mas o que eu lembro é que a gente chegou num ponto onde vai para uma cachoeira específica lá desse sítio. O pessoal vai muito lá tocar tambor e fazer uns negócios legais. E quando eu cheguei lá, tinha umas 2 ou 3 pessoas, eles estavam preocupados comigo, queriam saber o que estava acontecendo. Aí o Júlio foi lá e explicou para eles. E eles vieram até mim, vieram conversar, mas eu não queria conversar com ser humano, eu queria conversar com as árvores, estava muito mais legal, saca? Então eles vieram conversar comigo, aí eles falavam alguma coisa que eu não lembro direito, mas eu só olhava para eles assim. Eu fico até hoje um pouco ressentido, que talvez eu tenha sido grosso, mas eu só olhava para eles assim, virava e ia para as árvores, ia para a cachoeira, ia para outros lugares assim, sabe? Foi definitivamente a melhor experiência da minha vida.
a melhor experiência da minha vida, foi muito legal. Isso foi no segundo dia, eu fiquei lá 5 dias. Nos 3 dias posteriores eu tentei chamar essa experiência de novo, eu não consegui. A ayahuasca ela é bastante introspectiva, né? Então nas outras experiências eu fiquei mais introspectivo, mas não deu essa onda que deu no segundo dia. E o Júlio até falou que talvez... E eu acho que foi isso mesmo, eu meio que travei minha experiência porque eu não queria atrapalhar, eu não queria que uma outra experiência atrapalhasse o momento que eu tive naquele segundo dia, que foi simplesmente fenomenal. No 5º dia, eu acordei, tipo 6 horas da manhã, e o Júlio já estava lá, acordado, e a gente tomou a ayahuasca em jejum. E eu tomei a ayahuasca em jejum para tentar trazer aquela coisa toda de novo. Mas não consegui, ela ficou super introspectiva de novo, aí eu me fechei, e aí você fica só pensando nas coisas e tal. Mas foi assim, essa viagem do segundo dia pra mim valeu toda a experiência. Até hoje eu consigo me ver rindo pra caramba do que estava acontecendo. Teve uma coisa que eu não contei, na primeira cachoeira, quando eu parei de olhar para as pedras, estava muito louco, comecei a olhar para um pequeno pedaço de pedra e também começou a ficar muito louco, um fractal daquilo lá que estava acontecendo. Eu olhei para minha perna e minha perna era escama de peixe. E eu achei aquilo muito legal, então eu passava a mão na minha perna para ver se era escama mesmo, e era escama. Eu passava a favor da escama e contra a escama para ver as escamas levantando, e eu via isso, e eu sentia isso na minha mão. Vai explicar, é tudo alucinação, mas eu tava sentindo isso tudo na minha mão. Então, 2 coisas bastante curiosas, né? Foi essa divisão do mundo na folha milimetrada em 3D, com umas luzes brancas dividindo tudo, e todos os movimentos que aconteciam eram bastante geométricos. Isso são coisas bem curiosas para eu pensar. E a outra coisa curiosa foi a figura dessa pessoa do meu lado, que estava super tranquila e que talvez tenha me passado alguma tranquilidade ali, saber que, sei lá, tinha alguém tomando conta. Enfim, eu não acredito nessas coisas, mas estava ali do meu lado e eu via as alucinações e conseguia também ver essa pessoa do meu lado, e ela estava de uma forma super tranquila, passava uma tranquilidade. Eu não vi o rosto, mas eu só via a sombra dela, mas passava essa tranquilidade. Então foi uma experiência assim fenomenal. Desde essa experiência que eu tive lá, sempre quando eu passo por uma árvore, minha visão sobre essa árvore é completamente diferente agora. Voltando lá desse lugar, que fica a 350 km de BH, eu caminhando pelas estradas de Minas, cheio de árvore, aquilo foi... E eu já não estava sob efeito nenhum de ayahuasca, estava super limpo, 0 efeito. Mas eu sinto que minha relação hoje com a natureza é mais... Poxa, é muito legal e... Novamente, são coisas que eu não consigo explicar. A sensação que eu sentia lá eu não consigo explicar, que era... Ao mesmo tempo que eu estava rindo, porque aquilo era uma coisa que estava acontecendo louca, tinha consciência acima de mim falando, relaxa, você pediu isso, agora vai na onda, deixa rolar, depois vai passar. E olha que demorou umas 6, 7 horas para passar, mas foi tudo maravilhoso. Então hoje, toda hora que eu passo por uma árvore, hoje eu tenho um amor absurdo que eu não tinha antes. É muito legal, a experiência foi fenomenal. Na verdade eu gostaria de continuar essa experiência e eu gostaria de tentar, uma coisa que eu arrependo. Nessa viagem toda que eu estava tendo, eu fiquei muito focado em ver as alucinações, em ver as coisas mexendo do meu lado, em conversar com as árvores, conversar com tudo, e fazer carinho nas árvores, nas plantas. E acho que, na verdade, eu devia ter tirado um tempinho pequeno para fechar meu olho, pensar sobre minha vida e fazer uma coisa mais introspectiva. Isso eu me arrependo muito, eu poderia ter feito isso e acabei não fazendo. Mas eu tenho 42 anos de idade e acho que eu tenho bastante tempo para fazer isso ainda. A experiência foi linda e com certeza eu vou repetir ela. É isso, eu tô gravando esse vídeo, na verdade é mais para recordação minha também.
e para meus familiares, para eles tentarem entender um pouquinho só do que eu passei, que foi fenomenal, fenomenal. Continuo ateu, continuo cético, mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais amorosa. Mais amorosa definitivamente eu sou. Tenho mais carinho pelas árvores, pelas plantas, porque eu lembro daquela experiência e foi simplesmente fenomenal. É isso, galera.